Todo o que tinha, todo mundo tinha que se utilizar. Era por isso que naquele momento precisava de um líder nacional. Precisava de alguém que unisse a nação. E dissesse, olha, eu vou montar... Primeira providência que deveria ter sido feita. Vou chamar os melhores cientistas do país, de todas as universidades. Não importa se ele é comunista, se ele é liberal, se ele é de esquerda, se ele é de direita. Não quero saber, eu quero os que mais entendem disso. Vamos montar um comitê científico a partir daqui. E vamos enfrentar a pandemia a partir disso. Vamos chamar os governadores. Olha, vamos todo mundo junto. E fazer uma coordenação nacional do enfrentamento da pandemia. Mas foi feito exatamente o inverso disso. Criou briga com os governadores, mudou 4 ministros da saúde, não ouviu a ciência, não ouviu as universidades. Foi exatamente o inverso de tudo isso, né? E a cloroquina, a hidroxicloroquina, nos 3 primeiros 4 meses, era desculpável. Depois disso, passa a ser criminoso, né? Depois disso, passa a ser... É o que nós estamos presenciando. Foi ato criminoso, porque a Organização Mundial de Saúde, todos os cientistas disseram em amplo tom que não tinha eficácia. Então, por que se insistiu nessa tese? Aí nós temos uma hipótese. Tem laboratórios farmacêuticos que lucraram com isso, né? Um desses laboratórios nós vamos ouvir no âmbito da CPI. Aí, mais uma vez, não era só tirou da cabeça, era também negócio, né? Nós descobrimos que tem um laboratório farmacêutico que patrocinou anúncios de hidroxicloroquina, que financiou alguns que defendiam a hidroxicloroquina. Então, ele chegou a uma conclusão. Não era... só da cabeça. Meu Deus tinha do negócio céu. Na história também. Então entendi, caralho. Mas é que a gente tem que tomar cuidado porque onde há fumaça, há fogo. No sentido que, dentro de uma pandemia onde tá todo mundo querendo a vacina ou querendo lidar com a parada, vão surgir muitos charlatões com a solução mágica da cartola. Claro. Não, E eles não vão surgir porque o Bolsonaro é o Bolsonaro, mas sim porque... O ser humano é um ser humano, entendeu? Não, Monarca, de acordo. E eu tô dizendo pra você, nos primeiros 3 meses, da pandemia, que não tinha notícia, né? Qualquer coisa que apresentasse pra gente era solução, era alternativa, né? Agora, quando a ciência começa a entender, quando a ciência começa a descobrir as coisas, a dizer como tudo funcionava, insistir nisso, aí tem outros interesses, entendeu? Porque assim... É razoável, é desculpável, é compreensível, no começo, quando não se tira informações, apontar para aquilo. Né? Depois, Concordo. Teve o Boris Johnson, o Trump, foram caras que falaram uma coisa parecida. E mudaram. Né? O Trump, assim, com todas, assim... ressalvas possíveis. Ressalvas, erros e asneiras, que ele cometeu muito erro, mas veja... em agosto... Ele comprou a porra da vacina. Pois é. Não, ele investiu na vacina. Mas ele é nos Estados Unidos também, né? Não tá, pô, mas quer comprar vacina? Quero. É que ele faz, né? Ele faz, ele nem compra. Olha, em agosto, sabe o que estava acontecendo, Monark? O Trump estava mandando hidroxicloroquina pra cá e estava dizendo na eleição americana que ia ter vacina antes do dia da eleição, né? Percebe a diferença? Né? Não, quanto grotesco. E ele tava mandando hidroxicloroquina pra cá, porque já tinha fracassado lá. Bolsonaro e a gente tava recebendo hidroxicloroquina em agosto, né? Em agosto. Assim, o Boris Johnson, nas 2 primeiras semanas, eles erraram. E eles pediram desculpas. Na Suécia, eles erraram. E esta foi uma das causas da queda do gabinete do primeiro-ministro lá na Suécia, né? Então, outros países do mundo... Na Itália, em Milão... lançaram uma campanha, Milão não pode parar, né? Depois, pediram, assim, um mês depois, pediram perdão aos milaneses, pediram perdão, admitiram que erraram, né? Assim como as autoridades italianas. Então, errar é humano. Persistir no erro, não, a gente está descobrindo que não é só burrice, era negócio também. Isso é foda, né? Vidas das pessoas e vagabundo negociando. Esse lance da... isso aí eu já não sei como é que foi que rolou. O lance de uma vacina aí que tinha 1000% mais caro. O Fábio falou que teve um erro de digitação. Não era 1000, era sei lá quanto. Ah, sim, que era 1000% mais. Ele falou que... Todas as vacinas de intermediários, todas eram superfaturadas. A da Precisa / Covaxin chegou até uma reunião dia 20 de novembro, tem ata dessa reunião, em que o preço da vacina foi colocado a $10. Aí depois, misteriosamente, do nada, apareceu no contrato um despacho do Elcio Franco, que é o secretário executivo, dizendo que não era 10, era $15, né? Então, isso aí só essa. A vacina, a tal reunião com
Algo que, assim, que para mim me causa asco, e o que eu repudio muito, é ver a reunião do Pazuello com o pessoal dessa tal de World Brands, essa daí do importadora de produto erótico. Veja, essa reunião, eles estavam reunindo com esse tipo de gente que as vacinas, que estava vendendo Coronavac, que já estava sendo distribuído no Brasil, com 35% de ágio, pelo menos, 35% de ágio na Coronavac, né? E ele estava reunindo com esse tipo de gente, com 3 mil brasileiros morrendo por dia. Com a média de 3.500 brasileiros morrendo por dia, que é a reunião dia 8 e 10 de março. Isso, e ainda não tinham assinado o contrato com a Pfizer. Não tinham assinado o contrato com a Pfizer. O contrato com a Pfizer, Igor e Monarca, eu posso falar de cadeira, porque é o seguinte, eu lutei por esse contrato. Alguém vai dizer, não, você defendeu alguma vacina? Eu defendi muito a Pfizer e a Janssen. Aliás, enquanto o governo estava negando, eu fui atrás deles, levei para reunir com o presidente do Senado, porque o governo dizia que não dava para assumir a tal responsabilidade civil por efeitos adversos. Nós aprovamos uma lei no Congresso, praticamente tivemos que impor uma lei para o presidente da República, para só aí poder ser adquirida a Pfizer. Isso é algo interessante. Inclusive, o ministro da Comunicação, acho que tocou nesse ponto, quando ele foi defender o porquê que eles não queriam comprar o negócio da Pfizer. Sim. Que ele justamente alegou que todos os danos colaterais possíveis que fosse capaz da vacina ter, iam ficar de responsabilidade do Estado e ia excluir a responsabilidade dos laboratórios que produziram a vacina. Assim como de todas as vacinas. Assim, Mas isso é um pouco esquisito, né? Porque se você vai vender uma vacina, você não é responsável pela vacina que você está vendendo? Por que, tipo, eu vou comprar de você e você só lava as mãos? Na verdade, é a responsabilidade civil por efeitos adversos. Isso ocorreu com 65 países do mundo antes do Brasil assinar o contrato. Todos esses países que assinaram o contrato com a Pfizer, que assinaram o contrato com a Johnson, que é responsável pela vacina da Janssen, essa de uma dose somente, subscreveram isso. Sem dificuldade, eles aceitaram? sem precisar de lei. Mas por que eles aceitaram? Porque você perde um pouco de controle ali, né? Se você fala que quem tá produzindo uma parada não tem nenhuma responsabilidade sobre ela... Primeiro é a Pfizer, segundo é a vacina que vai destravar o bagulho. A Pfizer. A Ford faz carro de vez em quando ele quebra. Mas deixa eu dizer o seguinte, isso já existe. Isso, aí, olha só, aí... bom, eu vou utilizar o termo que foi ignorância, mas eu acho que foi má fé. Aí que está o absurdo. A lei brasileira já permitia eles assinarem o contrato. Nós fizemos uma lei redundante para que eles, forçando para que eles adquirissem a vacina. Porque existe uma lei de 2016 que já estabelece essa responsabilidade civil por efeitos adversos. A outra coisa, se não tivesse essa lei, 68 países do mundo antes já tinham assumido esse compromisso e tinham dado vacina pro seu povo, não tem... pros seus cidadãos. Beleza, eu sou o primeiro a assinar aqui, bobão. Pô, geral assinou, mané. Eu assinava também. Então, eu sou o único certo? Não, tudo bem, mas se eu for tomar uma decisão, eu quero entender o porquê que eu tô tomando ela. Não, mas aí é que tá. Aí que tá a segunda parte que eu tô te dizendo. Já tinha lei. Já existia uma lei de 2016 a gente já sabe qual é a lição, mas por que a sociedade abre mão de responsabilizar alguém que faz algo para a sociedade? Eu só queria entender isso. Eu entendo que talvez essa seja a melhor maneira pra gente fazer as coisas para que tudo funcione e para que a gente possibilite que as vacinas existem. Aí, Monarca, não é a sociedade, é a União. O dispositivo na lei é responsabilidade civil por efeitos adversos. Era a União. Se tiver eventual efeito adverso, a União, o país, o Estado Nacional assume a responsabilidade por eventuais processos. Ou seja, não é a responsabilidade diante da empresa era assumida pelo governo nacional. Que por isso que foi assumido por Israel assumiu. Assumiu. Não, eu entendo. Chile assumiu. Mas que pra mim parece uma cláusula que é muito bom pros engravatados donos dos laboratórios e ruim pra população, pra parada, tá ligado? Pois é, mas olha, veja assim, a Coronavac, o Instituto Butantan assumiu a responsabilidade. A AstraZeneca, a Fiocruz assumiu a responsabilidade, né? A Johnson & Johnson, a Janssen, da mesma forma também, depois, a partir da lei, é que a União assumiu a responsabilidade. Ou seja, era algo que já existia. Todo mundo estava assumindo o compromisso, a responsabilidade eu em relação a isso. A minha questão é só entender o porquê. E eu imagino que muitas pessoas que, às vezes, são meio que aversos a essa ideia, é por causa disso. E dizer outra coisa. Já existia lei, esse tipo de cláusulas já existia na lei.
Ou seja, tem vários outros produtos que não somente vacina, que o Brasil já adquire e a União assume a responsabilidade civil. Porque isso é natural da indústria farmacêutica ou da indústria de ponta. Olha, vamos lá. Essa pizza aqui, ela é novidade. Foi lançada agora no mercado. Ela veio do exterior. Então é o seguinte, qualquer coisa que acontecer, a responsabilidade é da empresa. As empresas, sob o risco para não correrem riscos em relação a isso, estabelecem contratos em que a responsabilidade sobre efeito adverso da pizza que você está comendo sua. É da União. Passa a ser da União. Passa a ser do Estado que está adquirindo, do Estado Nacional que está adquirindo. Isso já tem lei no Brasil. Sim. Isso serve não somente para vacina, serve para tecnologias, para uma quantidade enorme de produtos que são adquiridos. Isso é normal a partir do advento de uma inovação tecnológica. O nome da lei, inclusive, é isso. É a Lei das Inovações Tecnológicas que estabelece essa possibilidade. Tipo, o negócio é tão novo que, em vez da gente não aproveitar ele, vamos só aproveitar, só que você me quebra essa. Porque senão eu também não vou desenvolver porra nenhuma. Se tu quer me fuder, vou desenvolver pra Por quê? exemplo, isso pode valer, aqui surgiu uma máquina nova, dessas daqui que... Uma câmera nova? Uma câmera nova, dessa daí, né? Surgiu uma câmera nova. Só mas que ela está meio sendo testada. Ela está sendo testada pela primeira vez, mas ela é ponta de lança. A empresa produtora da câmera, para importar para um determinado Estado Nacional, para o Estado Nacional poder adquirir a câmera, o Estado Nacional assume a responsabilidade civil por efeitos adversos. Isso é uma cláusula contratual tão básica, tão burocrática, que não tinha por que ela ter sido estigmatizada. Colocaram uma cláusula burocrática como patamar de impedimento para firmar o contrato. Porque é o seguinte, se isso fosse tão impeditivo, por que depois o Brasil adquiriu? Porque foi feita uma lei. Na verdade, já existia a lei. Na verdade, Monark... Era uma desculpa. O negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam a Precisa Covaxin. O negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam o Cabo Dominguete. O negócio é que eles não queriam a Pfizer. Eles queriam um negócio com a empresa importadora de produto erótico. Era isso. Então, isso é a desculpa. Que é a maior prova que o que eles queriam era outra coisa. Veja só. A Pfizer passou todo o ano tentando negociar. Não conseguiu. No dia 20 de novembro, o pessoal da Precisa com a Covaxin reúne com o Ministério da Saúde, como eu já falei aqui. Né? Em dezembro, o processo do Ministério da Saúde corre a uma velocidade que nenhum outro processo teve até então. No dia 6 de janeiro de 2021, o senhor Francisco Maximiano, que é o executivo da Pfizer, vai lá na Índia, em Nova Delhi. E vai lá em Nova Delhi, na Índia, reunir com os executivos da Bharat Biotech, que é a empresa da vacina Covaxin. Na fala lá do executivo, no que ele vem do Francisco Maximiano, ele diz o seguinte: um dos objetivos nossos ao desenvolver ao querer a vacina lá, é para acabar com o monopólio da Pfizer no Brasil. Ele diz, está na ata dessa reunião do dia 6 de janeiro.